Pronto, amigos, vamos então para a última parte desta apresentação, vamos para o final. Antes disso, eu gostava de fazer mais uma pequena correção. Estive a rever, digamos, as três anteriores partes e há uma altura em que estou a falar do True Romance e da participação do Tarantino. E repito mais uma vez que há três edições há três filmes do Tarantino que não têm edição nacional. Obviamente que foi um lapso, como já tinha dito também anteriormente. Estava-me a referir a filmes do Tony Scott que não têm edição nacional ainda, não é? Sei lá, o Last Boy Scout, o Revenge e o True Romance. Posto isto, vamos então para o 15º filme realizado pelo Tony Scott, que é o filme intitulado Assalto ao Metro 123. Assalto ao Metro 123. Este filme foi realizado em 2009, tem 106 minutos, é um filme bastante pesado. Um filme bastante pesado. Eu, da primeira vez que o vi no cinema, sinceramente, não posso dizer que tenha gostado muito, mas por aquela razão que eu também já vos referi, eu não gosto de filmes que me deixem mal disposto. Portanto, na minha opinião, na altura, não diminui nada o filme. Tem uma fotografia espantosa na cena de exterior, embora muitas das cenas sejam passadas no interior dos túneis do metropolitano. Homens armados tomam conta, assaltam, portanto, uma composição do metropolitano, isolam uma carruagem do resto da composição e pedem um resgate fabuloso pela vida dos passageiros. O mau da fita, digamos, é o John Travolta, que aparece aqui numa dos papéis mais pesados em termos físicos, carregados, que eu já tive a oportunidade de ver. Aliás, há também uma outra razão para isso. Eu tinha acabado de perder, infelizmente, o filho dele há pouco tempo também. Está realmente muito pesado, muito marcado, muito sério neste filme, além de fazer também o papel de um assassino, portanto, um criminoso absolutamente impiedoso e extraordinariamente frio. O bom da fita é o nosso Denzel Washington, que aqui assina a quarta participação com o Tony Scott. Ele é o Walter Garber, que é o funcionário que está envolvido desde o início, acidentalmente no que se está a passar, no problema, que é originado pelo rapto da composição e dos passageiros, pela tomada da composição e do rapto dos passageiros, chegando durante algum tempo a haver até alguma suspeição por parte da polícia para o facto de ele eventualmente poder estar envolvido. Há aqui alguns extras, comentários do argumentista, notem para perder, making of, o terceiro carril, o metropolitano de Nova York. Mas é uma edição que, embora tenha alguns extras, tem uma coisa que nos agrada profundamente, que é isto aqui, que é uma coisa que eu acho perfeitamente horrível. Portanto, não me venham com considerações acerca da poupança, do plástico, porque isto não tem sentido nenhum. O que acontece é que potencia que o DVD, como já me aconteceu aqui, não neste DVD, mas noutros, se coloque acidentalmente aqui qualquer coisa e isto pura e simplesmente raja. Aconteceu-me isso com uma edição que eu tinha, que gostava bastante, e que tinha uma capa muito bonita e que infelizmente ficou com a capa um bocado brincada precisamente por causa disto. Acho isto uma estupidez, acho isto uma falta de respeito, mas enfim, são as edições que temos, são as políticas que infelizmente temos. Essa edição que estava a falar era de Chinatown, aquela edição de capa amarela, edição especial. Uma edição que eu acho que tem uma capa lindíssima e infelizmente é daquelas coisas inacreditáveis. Eu tenho um cuidado enorme com as minhas coisas, mas sucedeu que caiu, salvo erro, e bateu numa quina e pronto, ficou aqui com uma parte brincada. Foi inacreditável. Eu detesto este tipo de Hammerheads. Aliás, tenho que ver se encontrei uma outra edição qualquer que tenha para oferecer, que tenha repetida, e ver se troco isto, porque detesto realmente isto. John Travolta faz aqui um grande papel
contracena, digamos, em contraponto também com Denzel Washington. Entra também o Luis Guzmán, entre outros, obviamente. Entra um ator que eu gosto muitíssimo, que é o John Turturro. E entra também o James Gandolfini, que já tinha feito o papel de mau no True Romance. O Ryder, que é a personagem do John Travolta, é violentíssimo. E o filme tem uns muito bons momentos em termos de ação e de dramatismo, embora não se possa dizer que seja realmente um dos meus preferidos. Curiosamente, depois, quando vi este filme quando vi no cinema, não posso dizer que tenha sido um dos filmes que tenha apreciado muitíssimo, mas quando o revi depois em casa a segunda vez, gostei, e gostei francamente, e gostei bastante mais. Tem, mais uma vez, tanto imagens de interior claustrofóbicas passadas nos túneis, às escuras, em ambientes de grande tensão, com imagens absolutamente fantásticas da cidade, grandes planos, com aquelas técnicas que o Tony Scott progressivamente nos habituou, da ação, da velocidade, da sobreposição de imagens e aceleração de algumas imagens, e que nos dá aquele efeito que eu já referi, de velocidade, de algum inebriamento, de alguma vertigem, de alguma surrealidade até. Há aqui uma das cenas principais a passar numa ponte. Eu cheguei a registar, cheguei a pensar que achei curioso que em alguns filmes do Tony Scott notei que havia pontes. Ora, como sabem, ele suicidou-se saltando de uma ponte e durante algum tempo saltou-me a ideia dele eventualmente ter um qualquer fascínio por pontes, mas eu pensei até ir revisitar outra vez novamente os filmes todos para me certificar quais eram aqueles em que haviam pontes e se realmente as pontes estavam num número em relação aos filmes deles que pudesse levar a crer que ele realmente gostava bastante de pontes. Mas talvez gostasse, se não tem propriamente, pode não ter uma implicação direta. Eu acabei por não fazer isso porque achei um bocado tétrico, quer dizer, sinceramente, o Tony Scott, coitado, já cá não está e não tive grande interesse em ver se as pontes, se o número de pontes nos filmes dele eventualmente poderiam ter alguma... levar a supor que ele teria um fascínio por pontes e que isso estaria relacionado com a forma de suicídio dele. É um bocado tétrico, é um bocado pequenino, penso eu, pronto, realmente assaltou uma ideia, quero registá-la, mas não achei interessante, digamos, não acho que daí resulte nenhum bem, apenas uma curiosidade que eu acho que é mórbida e que acaba por não fazer sentido por respeito à memória dele. Basicamente é isto que se passa, era este pequeno pormenor que eu queria vemos aqui, que eu queria falar-vos também. Era este pormenor que eu queria falar-vos também e basicamente este é o assalto ao metro 123, o The Taking of Pelham 123, como está no título original. Aliás, ainda em relação às pontes, devo dizer que depois pensei também que é muito mais lógico eu estar sugestionado pela impressão que me causou a morte dele e estar a fazer aqui uma projeção para o registro automático, de maneira quase subconsciente para todas as pontes que encontro nos filmes, do que eventualmente a hipótese que eu me lembrei de que ele realmente tivesse algum fascínio por pontes. O que, aliás, se tivesse também não tem nada de mal. As pontes são é uma das grandes realizações em termos de engenharia feitas pela humanidade. Há muitas pessoas que gostam de pontes, isso não quer dizer que se tenham vontade de atirar delas, pelo contrário, não é? Mas pronto, encerramos por aqui o episódio das pontes e vamos passar então para o último filme realizado pelo Tony Scott, que é o Unstoppable. O Unstoppable é um filme que, sinceramente, eu gostei imenso. Já revi este filme muitas vezes. É um filme de 2010 e é a quinta e última, infelizmente, última colaboração entre o Denzel Washington e o Tony Scott. O filme tem 98 minutos, não é um filme muito grande. É um filme de ação e de suspense, com uma carga de dramatismo grande.
ainda por cima porque é um daqueles filmes que eu gosto muito, e um pouco fazendo a analogia com o filme Domino, do Tony Scott. Este também é baseado em factos reais. Quinta colaboração do Denzel, portanto 5 colaborações em 16 filmes, quase 30%, não é? Uma história verídica, baseada em factos verídicos, uma excelente química entre Denzel Washington e o Chris Pine. O Chris Pine, que como sabem é o protagonista do jovem Capitão Kirk no último Star Trek, do que eu gostei também imenso. É curioso que o Chris Pine, muito mais jovem obviamente do que o Denzel, não utilizou duplos nenhuns, isto é uma curiosidade, fez ele todo o trabalho que teria que ser feito por duplos, incluindo os saltos arriscados. O Denzel, pelo contrário, já tem uma idade mais respeitável, utilizou 7 duplos. Curiosamente, foi o Denzel também que recomendou o Chris Pine ao Tony Scott, e foi também o Denzel que recomendou ao Tony Scott o argumento original. Entra aqui uma atriz bastante carismática, que é a Rosario Dawson, que curiosamente adora comboios e não perde uma oportunidade de viajar neles sempre que a ocasião surge, e faz aqui uma interpretação muito boa, interpretando uma funcionária que, digamos, vai contra aquela que é a política da empresa no sentido de resolver o problema, e acaba, digamos, por sugerir uma outra solução. O episódio verídico em relação ao qual o filme se baseia ocorreu em 2001, e diz respeito à tentativa de controle de uma composição ferroviária que circulava sozinho, sem condutor, e que chegou a percorrer, isto na vida real, 106 km sem qualquer condutor e sem qualquer controle, e também levava uma carga perigosa. O filme, para mim, tem um outro aspecto interessante que foca, digamos, a vantagem efetiva da experiência profissional face às políticas empresariais e à inversão do paradigma de recursos humanos, que hoje tem tendência para, obviamente que há aqui um equivalente com a precariedade dos contratos e a redução de custos ou o aumento dos lucros das empresas, mas privilegia-se os contratos precários e as pessoas jovens. Este é um filme onde se vê bem a diferença que pode fazer, não quer dizer que sempre faça, mas que pode fazer a experiência profissional e um bocado mais de maturidade e até de responsabilidade também. Foi o último filme realizado pelo Tony Scott. Tem comentário áudio com o realizador, tem making of, tem uma série de extras, embora não se possa dizer que seja uma edição extraordinária. É com pena que o digo também, e que alguns colecionadores venham referindo que a qualidade, digamos, das edições em DVD ultimamente não tem sido nada do que já foi. E com muita pena vemos isso. Isto está ligado a políticas que tentam também levar os consumidores a aderir ao Blu-ray. Nota-se cada vez mais que há edições em Blu-ray que trazem bastantes extras, ao passo que as edições em DVD são cada vez mais simples. Estou-me a lembrar agora de uma polémica que há a propósito da edição do Prometheus, do último filme do irmão, do Tony Scott, do Ridley Scott. Temos uma edição em DVD com uma capa miserável. Eu, que não sou designer gráfico, fazia uma capa melhor, de certeza. Uma edição pobríssima, e depois temos duas edições em Blu-ray cheias de extras, uma delas até com quase 5 horas de extras, não é? Eu, para mim, vou-me manter fiel ao DVD, não é que tenha absolutamente nada a ver com as opções contra as opções das pessoas. Obviamente que eu sei que o Blu-ray, em termos técnicos, é bastante superior. Aliás, já há, não estão ainda comercializados, mas já o 4K, que é uma resolução, como penso, saberão, muito superior à do Blu-ray. Eu continuo a dizer, o DVD chega-me perfeitamente. Eu tenho a minha coleção feita, digamos, portanto não tenho nada contra o Blu-ray, já o experimentei, mas vou continuar a privilegiar a compra em DVD, até por uma questão financeira também, porque com a quantidade de pessoas que estão a desfazer dos DVDs,
o mercado de segunda mão realmente tornou-se bastante mais acessível para a compra de várias edições. E depois, sinceramente, como isso já foi referido também muitas vezes, eu prefiro a estética das caixas. Tenho imensa pena que as edições, o profissionalismo, a preocupação na estética e na concepção de edições especiais em DVD tenha vindo a decair progressivamente de uma maneira óbvia, de uma maneira absolutamente lamentável. E curiosamente, não me parece que esse cuidado no perfeccionismo e no desenvolvimento de muito boas edições esteja a passar totalmente para o Blu-ray. Penso que houve muita coisa que se perdeu pelo caminho. Mas é o mundo que temos, cabe-nos a nós consumidores também tentar mudar a situação, enviando e-mails, fazendo reclamações, dentro do possível falando neste tipo de coisas também. O Prometheus, confesso-vos que, embora isto agora é uma outra discussão, não vem ao caso, mas embora tivesse tido algumas críticas relativamente ao filme, era uma edição que eu gostava de ter comprado se tivesse sido uma edição condigna em DVD. Sim, vou esperar que saia a tal super ultra edição, a versão que o realizador queria mesmo fazer, e uma coisa que digamos também já estamos um bocado habituados, e eventualmente comprar uma edição que saia condignamente em formato de DVD, nem que seja lá fora. Mas vamos então fechar, digamos, a apresentação do Tony Scott. Eu, quando vos falei do vídeo musical que o Tony Scott tinha feito do George Michael, propositadamente por causa de alguns aspectos da fotografia que me faziam lembrar o The Hangar, o primeiro filme do Tony Scott, propositadamente não passei a música na altura porque a queria deixar para o final, porque é uma música muito triste e porque foi muito triste a partida do Tony Scott. Foi uma coisa que, como eu referi, me impressionou francamente, e é com grande pena que eu vos manifesto a minha tristeza por ele ter partido e por nunca mais podermos ter um filme do Tony Scott. Foi por isso também que eu resolvi fazer esta apresentação, onde vos falei das 4 curtas do Tony Scott, que são autênticas pérolas que podem passar despercebidas no meio da cinematografia para a maioria dos entusiastas de cinema e da filmografia do Tony Scott, que foi um realizador carismático, muito carismático, que abordou o drama, a ação, o terror, o romance, a comédia, a guerra, a espionagem, em alguns filmes que se tornaram, muitos deles, autênticos símbolos de determinadas décadas ou de determinadas temáticas. Um realizador que desenvolveu um estilo muito próprio, com uma estética por vezes também muito cuidada. Portanto, ele está muito relacionado com filmes de ação, onde a velocidade, a imagem, a tal vertigem ligada ao inebriamento, alguns artifícios técnicos, uma sofisticação técnica ligada à imagem que permitem potenciar algumas dessas sensações, como tive a oportunidade de vos referir ao longo da apresentação, mas também uma sensibilidade apurada que, quando era preciso revelar-se, se revelava. E estou-me a lembrar do Romance, estou-me a lembrar do The Hangar, e estou-me a falar de alguns aspectos do Déjà Vu, estou a falar do Man on Fire. Digamos que estes são os meus filmes preferidos dele, estes que vos referi agora. E é uma grande perda. Portanto, não vai haver mais filmes do Tony Scott, não vai haver o Top Gun 2. O que é que mais vos posso dizer? Vou-vos deixar com focando outra vez um DVD que, para mim, encerra, ou pode encerrar de uma maneira que eu pretendo que seja bonita, digamos, esta apresentação, e ao mesmo tempo esta homenagem e esta despedida ao Tony Scott pela minha parte, aqui simbolizada nesta apresentação, que é um DVD intitulado British Short Films. Eu já falei dele na apresentação que fiz dos filmes do Ridley, do irmão. Isto porque aqui o Ridley, numa das primeiras curtas do Ridley, ele filmou o irmão, o Tony Scott, na altura um miúdo, a andar de bicicleta, chama-se Bicycle Boy. Esta curta do Ridley Scott, onde podemos ver o Tony Scott muito pequeno,
uns 12 anos talvez, a andar de bicicleta. Na altura eu achei isto bonito. Aqui há uns meses, quando fiz a apresentação do Ridley, eu não sonhava que voltaria a falar nisto na apresentação dos filmes do Tony Scott, pelas razões que infelizmente, por uma das razões, a morte dele, que infelizmente foi uma das coisas que me fez pensar em fazer esta apresentação. Portanto, penso que é uma maneira bonita de nos despedirmos dele em termos simbólicos. Relembrar, se tiverem a oportunidade de ver. Esta curta também está no YouTube, chama-se Bicycle Boy. Se tivermos a oportunidade de rever os seus filmes, de continuar a falar deles, de continuar a divulgá-los, os seus filmes e as pérolas que são as suas curtas também, estaremos a honrar a sua memória e isso, penso, é o melhor tributo que podemos fazer a tudo o que ele conseguiu realizar. Pela minha parte, muito obrigado, Tony Scott, e a vocês todos, muito obrigado também por me aturarem durante imenso tempo, pelo menos os que virem isto. Até à próxima.